Eu conheço parte da história do Vale do Silício porque eu li um livro chamado Os Inovadores, daquele Walter Isaacson, que fez a biografia do Da Vinci, né? E ele conta a história das inovações acontecendo lá, fala da Intel, por exemplo, da questão dos semicondutores, né? De várias empresas. E até é engraçado, você pega empresas de tecnologia hoje, isso mostra um pouco da cultura do Vale do Silício, trazer gente de fora, né? Os CEOs são todos indianos, Sim. traz um monte de programador da China. Então eles conseguem atrair as cabeças mais brilhantes do mundo porque eles têm muito dinheiro envolvido. E desde a Corrida do Ouro você tem histórias interessantes. Eu posto sempre no meu Instagram um post que eu reciclo de tempos em tempos, da invenção da calça jeans. Ela tá relacionada à Corrida do Ouro. Eles atraíram imigrantes. Era o Canvas, né? O Canvas Foi jeans. O Canvas é o nome do jeans? Não, Canvas é o jeans, porque o Canvas é as tendas O material que eles das faziam, barracas, exatamente. que eles faziam pros que estavam lá correndo, querendo explorar o ouro. Era exatamente isso. Os jeans, na verdade, eles eram as barracas feitas. Era o material que fazia a barraca. A história é a seguinte, né? Atraíram imigrantes do mundo todo, como sempre acontece com Corrida do Ouro. E aí veio o Levi Strauss, chegou da Bavária, da Alemanha, atrasado para a Corrida do Ouro. E ele também pensou o seguinte, ele foi muito esperto. Ele falou, olha, quem fica rico na Corrida do Ouro não é quem acha ouro, é quem vende pá e picareta. Então ele falou, vou levar tecido para vender barraca. Só que quando ele chegou, já tinha começado tudo. Todo mundo tinha suas barracas já, e o tecido era muito resistente, não ia ficar puído facilmente. Só que ele viu o seguinte, o pessoal tava com umas calças todas puídas, né, da de mineração, uma atividade intensa em trabalho, né, rasgava a calça. E aí teve um cara que chegou pra ele e falou, você consegue fazer uma calça desse material aí pra mim? Porque a minha tá muito ruim. Ele falou, olha, eu consigo sim. Tava com um monte de tecido, levou pra um artesão fazer a calça pra ele, que ele não costurava. O cara foi lá, fez a calça e falou, cara, ninguém vai comprar esse negócio aqui. Acabou que a peça de roupa mais usada do mundo hoje é o jeans. Até hoje. Tá na minha aula. Exatamente. Que loucura. Exatamente. Tá lá na minha Isso aula. Começou na Califórnia. Então tem uma cultura empreendedora muito forte. Tem, mas eu vou jogar uma semente do mal aqui, tá? Para economista, para vocês aí, fãs os libertários de plantão. Muito das leis antitrust, elas foram aplicadas também porque dentro desse mercado livre e do capitalismo e da oportunidade faz o ladrão, os barons, eles começaram a tomar conta não apenas das grandes empresas de uma maneira monopolizando, mas também os pequenininhos. Então, algumas leis antitrust, que eu sei que alguns libertários não gostam, elas tiveram que ser colocadas em curso exatamente para não deixar que uma, duas, três famílias tomassem conta da Califórnia, como estava acontecendo na costa leste já, principalmente no norte. Leis antitrust, você diz, aquele conglomerado, quando você faz uma... É que você não deixa monopólios virarem cartéis, né? E eles se prostituem entre eles, né? É como se fosse uma Odebrecht, OAS... Um Facebook, um Google. Um Google, a Microsoft. A Microsoft, uma lei antitrust, tem um caso, né, contra a Microsoft, mas aí isso aí é outra seara para discutir numa outra oportunidade. Não, eu acho esse um ponto interessante, né? Acaba, talvez não entre tanto aqui no assunto, mas, por exemplo, hoje a gente tem empresas que são monopólios. E não porque tem uma lei que garante um monopólio para elas. O Google é praticamente um monopólio. Alguém aqui usa um mecanismo de busca diferente do Google? A Ana Você usa um diferente do Google? Qual que é? O DuckDuckGo. Tudo bem, então vai ter 1% da população do globo usando o mecanismo que a Ana usa. Eu acho respostas no DuckDuckGo que o Google não me dá mais. Pois é, então justamente por isso. Veja o seguinte, o Google ele conseguiu quase um monopólio do mercado. E não porque tinha uma lei do governo garantindo um monopólio para ele, porque o governo faz leis antitrust enquanto dá um monopólio para outras pessoas em certas áreas. Né? Porque ele julga mais interessante. Fornecimento de água, por exemplo. Vamos dar um monopólio porque vai ter uma estrutura a ser construída embaixo da terra e se todo mundo for perfurar a terra e botar cano do lado de cano, não vai ser economicamente interessante. Então eles fazem isso. Foi a mesma desculpa para o monopólio de telefone lá atrás também. Não vai ser economicamente interessante passar fio do lado de fio. E acabou sendo. Hoje a gente não tem mais esse monopólio. Mas em todo caso, o governo dá monopólio para uns e para outros não quer dar um monopólio. No entanto, o Google conquistou esse monopólio. E ele pode vir a perder porque ele está sendo ineficiente em termos de mercado. Porque você vai procurar coisas no Google e já não acha mais, porque ele simplesmente achou melhor remover certos sites, certas referências, e por isso você usa outro mecanismo. Então, essa questão de lei antitrust,
eu não acho que é tão válida. Aqui no Brasil, por exemplo, se você tivesse um mercado muito mais aberto, não precisa ter uma lei para proibir o monopólio. Porque na hora que o cara está crescendo muito, num mercado lucrativo, ele chama concorrência. Outras pessoas vão entrar. Mas no caso dos Estados Unidos, o que aconteceu, por exemplo, quando o Twitter decidiu derrubar o Donald Trump. Derrubou o Donald Trump. Todo mundo foi para o Parler. Né? Vocês lembram do Parler? Todo mundo foi para lá, só que... Era uma outra rede social. Era uma outra rede social. Tudo bem, vamos para o Parler que o malvadão do Twitter agora vai ser o malvadão do Parler. Mas num conluio das grandes empresas, da própria Amazon, que tem lá a parte de servidores. parte de servidor da nuvem, eles falaram, não, esse cara não vai falar em lugar nenhum. Aí derrubaram o Parler em si, né? Então você vê que não houve apenas, olha, derrubou aqui, a gente cria ali. O problema é que a América existe sim, porque alguém disse, eu posso começar a Microsoft ou o Facebook da minha garagem? Sim, só que hoje, devido a esses monopólios que viraram cartéis, você não consegue. Eles te sufocam, eles te derrubam. A Amazon fala, a minha nuvem, o meu serviço você não vai usar, porque eu não gosto do que você fala, eu não gosto da sua posição política. Então, essas leis antitrust, elas são em algum momento importantes, porque essas empresas privadas, elas alimentam as campanhas dos democratas que são eleitos para o Congresso, que passam leis para proteger essas empresas e ficam eles quando a gente fala de Mas a antitrust não dá certo, então. Mas a gente falar de livre mercado é diferente. Sabe como é que a gente vai ver uma lei antitrust, entre aspas, aqui dando certo? Né? Aqui no Brasil, eu não sei. Não, eu vou até mudar aqui, porque não tem como a lei antitrust dar certo. Porque como você mesmo disse, e lá nos Estados Unidos o problema é menor, porque como você falou, é muito mais descentralizado, né? O federalismo lá acaba salvando os Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Você tem muito poder concentrado em Brasília. Eu quero aprovar uma lei aqui. Geralmente quem consegue fazer isso é a empresa que paga um lobista. O lobista cola no senador, cola no deputado, aprova a lei que ele quer, visando os interesses dele. Então os poderosos criam as suas leis. Quando que esse cara que criou uma lei para se proteger da concorrência, porque, por exemplo, digamos que eu queira me proteger da concorrência, eu vou lá nos deputados, que eu conheço hoje em dia, e falo, cara, cria uma lei aí estabelecendo, sei lá, um órgão de controle da educação financeira do Brasil. E aí quem não tem o certificado desse órgão não pode ministrar um curso. Eu estou me protegendo de concorrência. Ou cria um piso salarial do educador financeiro. Agora o cara não pode vender um curso por menos de R$3.000. Se a pessoa é obrigada a comprar o curso por 3 mil, vai preferir comprar o curso de alguém grande do que de um cara desconhecido. Eu consigo fazer esse tipo de coisa. Quando que isso vai mudar? Quando surgir, por exemplo, uma indústria cripto. Onde, você não pode usar a nuvem da Amazon, mas tem essa indústria cripto aqui que ninguém consegue tirar do ar, porque é descentralizado, o governo não tem como mandar uma cartinha ameaçando esse pessoal, e você consegue armazenar seus recursos lá. Então, eu sei que a lei antitrust ela tem uma intenção boa, mas eu sou descrente quanto ao funcionamento dela. Porque no final das contas as empresas têm muito dinheiro, elas conseguem burlar isso, conseguem aprovar novas leis. É que na realidade as empresas estão na cama com o Estado, né? Então esse é o problema. A gente quando fala de livre mercado sempre pensa assim, não, mas aí é o pleno livre mercado. Não existe nenhum lugar pleno, né? Mas assim, é o livre mercado mais próximo do pleno e todo mundo vai funcionar. Mas na realidade, sempre essas empresas acabam entrando, né, se deitando na cama. Com o Estado, com os políticos e passando coisas que são benéficas para elas. Então é complicado, é um ponto complexo, não é? Assim, não tem uma resposta exata, porque você consegue ver os dois lados da coisa. O lado do antitrust não fazer sentido, porque tecnicamente uma concorrência maior vai fazer com que esse mercado se autorregule, e ao mesmo tempo você tem essas empresas que são as big techs fazendo esse corporativismo com os políticos e passando aquilo que eles querem. Então é bem complexo mesmo.